Boa tarde, meus irmãos. Paz seja convosco. Mais um dia, pela misericórdia do Senhor, eis-me aqui, gravando mais um vídeo, o qual o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. E eu venho, através desta palavra, pedir que o Espírito Santo vá ao encontro da vida de alguém que esteja necessitando ouvir isso que ele colocou no meu coração, porque eu creio que alguém está precisando ouvir esta palavra nesta manhã. E a palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração nesta, nesta manhã é: não importa qual é o seu pecado, não importa qual seja o seu erro, não importa o que você tem feito, não importa se o inimigo está tentando te acusar. Deus não está tentando te acusar, Deus quer você perto dele. Então tudo aquilo que estão falando contra você, contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua família, contra o teu casamento, cai por terra hoje, em nome de Jesus. Todos aqueles que têm apontado o dedo, têm te acusado, hoje verão a sua vitória. Por quê, meus irmãos? A Bíblia vai nos dizer em Romanos, capítulo 3, versículo 23: todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Algumas versões falam, outra versão fala: todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que todos pecaram, meu irmão. Aqueles que estão te acusando, eles também pecaram, não foi só você. Eu pequei. Eu peco diariamente porque nós somos seres humanos. Nós temos a descendência de Adão. Então nós somos pecadores. O único que não tem pecado é Jesus Cristo. Ou seja, nem eu nem você somos Jesus Cristo. Ele é o único que não pecou. Então todos pecamos. A Bíblia diz todos. A Bíblia não diz que alguns pecaram. A Bíblia diz todos. Então aqueles que te acusam, que te julgam, eles também pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O importante é não permanecermos no nosso erro, não permanecermos no pecado. Ou seja, pecamos sim, mas devemos diariamente nos arrepender. Deus ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Ele entregou seu Filho para morrer por mim e por você naquela cruz, para nos redimir do nosso pecado. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. Então nós não temos que dar ouvidos para essas pessoas que estão sendo usadas por Satanás para te acusar, para nos acusarmos. Não. Dê ouvido ao Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: todos pecaram. Esses que te acusam, talvez tenham pecados piores do que os seus. E ao apontar o dedo para te julgar, eles já estão pecando. Porque em Mateus vai nos falar: não julgueis, para que não pequeis. Então, eles, irmãos, podem ter mais pecados que vocês estão te julgando. A Bíblia também vai nos dizer: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Esses que te julgam e te acusam, eles têm que buscar a paz com você. Senão eles não vão ver a glória de Deus. Não vão ver Deus. E se você ficar se martirizando e chorando, murmurando, reclamando pelos cantos, você também não verá a glória de Deus. Se eu ficar murmurando, reclamando, julgando, eu não verei a glória de Deus. Então nós devemos buscar a paz com todos. Devemos querer o bem de todos. Se alguém falar mal de você, não abaixe a cabeça e não ligue.
O que for bom para você, você absorve. Aquilo que for mal, você descarta. Então, deixa o inimigo jogar pedra. Você está jogando pedra porque você tem fruto. Não ligue para o que o inimigo fala, ligue para o que Deus fala de você. Dê ouvidos ao Espírito Santo e não ao inimigo. Se nós vamos puxar pela Bíblia, estudar a Bíblia, nós vamos ver que Adão pecou quando foi insubmisso a Deus. Deus o ordena que ele guarde e cuide do jardim, cultive, e ele desobedece a Deus, porque Deus ainda tinha falado para ele não comer o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, e ele come. Então, nós podemos ver que Davi também pecou. Davi, ele levou seu melhor amigo para o campo de batalha para morrer, porque Davi tinha adulterado com a mulher de Urias, com a mulher de seu melhor amigo. Então ele leva seu amigo para ser morto. Salomão, Salomão, ele também ele peca quando a um determinado momento ele constrói o templo. Aí a glória no início era maravilhosa, os olhares estavam voltados todos para Deus, mas vai chegar num determinado momento que Salomão começa a se engrandecer e criar glória para ele. Então ele pecou. Jonas peca quando sai do centro da vontade de Deus, quando Deus manda ele ir para Nínive, ele vai para Tarsis, desobediência. O apóstolo Pedro corta a orelha de Malcom, e a Bíblia nos fala que não é nem contra o sangue, nem contra a violência que é a nossa luta, e sim contra todos os principados e potestades. Pedro também pecou. Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus, andava lado a lado com Jesus, era o seu contador, tesoureiro, e ainda traiu Jesus. Então, meu irmão, não se preocupe, porque a Bíblia fala, todos pecaram, até mesmo os apóstolos pecaram. O importante é aqueles que se arrependem, como Davi se arrependeu, como Pedro se arrependeu e chorou amargamente. Se você se arrepende, meu irmão, Deus está de braços abertos para você. O único que não tem pecado é Jesus Cristo. E você sabe, meu irmão, porque a Bíblia não esconde o pecado de ninguém. A Bíblia não esconde o pecado de ninguém, simplesmente porque senão eles iriam falar, ué, mas por que não foi Jonas que foi crucificado? Por que não crucificaram é, José? Por que não crucificaram Davi? Nossos pecados poderiam ser redimidos por eles. A Bíblia não esconde o pecado de ninguém para mostrar que só Jesus não pecou. E para a purificação do meu pecado e do seu pecado, seria necessário derramar o sangue de um cordeiro limpo, sem mancha, sem mácula nenhuma. E o único que poderia ter o sangue derramado, vertido na cruz do Calvário era Jesus. Porque ele era o único que não tinha pecado. Davi tinha pecado. Jonas tinha pecado. Todos tinham pecado. O sangue para a purificação era de um cordeiro limpo, somente o de Jesus. A Bíblia não esconde o pecado de ninguém, porque senão todos poderiam querer ser comparados a Jesus. Mas nós sabemos que o único que morreu e ressuscitou por mim e por você foi o Senhor Jesus Cristo. Então não se preocupe se estão te apontando e te julgando pelo seu pecado. O próprio Jesus falava, quando ele salvava alguém, curava alguém: vá e não peques mais. Não deixe o teu pecado te acusar. Vá, meu irmão, vá, minha irmã, não peques mais. O Senhor está de braços abertos para te acolher. Não deixe que o teu pecado te condene. Não deixe que as pessoas fiquem te julgando e apontando o seu pecado.
queira mudança e mude. Porque não adianta você pecar e querer continuar na prática do pecado. Porque não. Aí você está errando. Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus te ama, mas não ama o seu pecado. Deus me ama, mas não ama o meu pecado. Então nós devemos buscar a santificação diariamente. Diariamente devemos buscar sermos santos. Então, meu irmão, nesta tarde, meu irmão, que já entrou, já é mais de meio-dia, nesta tarde, fique com esta palavra no teu coração. O teu pecado te afasta de Deus, mas ele não te impede de chegar a Deus. O teu pecado te afasta de Deus, mas não te impede de chegar a Deus. Então chega a Deus, peça perdão e não peques mais. Vá e não peques mais, porque Deus está contigo. E Deus, ele veio para nós, para os pecadores. Então, meu irmão, teu pecado não te condena, mas não peques mais. Seja santo. Em nome de Jesus, fique com essa palavra para o teu coração. Todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Meu irmão, teu inimigo quer te acusar, mas os planos dele estão todos frustrados para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma boa tarde, paz seja convosco e fique com Deus.